Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, mais uma aulinha que fala sobre a dinâmica da natureza ou a geografia física do Brasil. E nesse caso eu já vou adiantando algumas coisinhas para vocês, tá? Primeiro, essa aula fala sobre vegetação, então vamos recordar? Primeiro vocês trabalharam com relevo, né, eras geológicas, relevo do Brasil, etc. Depois trabalhamos com o clima do Brasil, né, entendeu como se dá fator de latitude, altitude, massas de ar, qual é a classificação climática do Brasil. E agora a gente vai trabalhar com a vegetação, tá bom? É um assunto que eu recomendo que vocês tomem cuidado quando forem estudar, porque cai bastante, tem muita informação, uma aula extremamente extensa, vocês vão perceber que a gente vai dividir essa aula em 3 aulas diferentes, tá? Justamente por conta da sua complexidade. Só que para ajudar vocês, a gente tem que comentar uma coisa importante, que é, vocês também estudam biomas do Brasil, vegetação do Brasil, em biologia. Então, no segundo semestre, a biologia vai tratar esse assunto com vocês novamente, mas trazendo um pouco mais para a questão biológica. Como que funciona na geografia? Nós, na geografia, quando vamos estudar vegetação, estamos mais preocupados com a paisagem. Então, como que é essa floresta, ou como que é essa vegetação? Que tipo de folha tem? Se é uma vegetação que tem uma grande biodiversidade ou não? Então, a gente vai um pouco por esse caminho. Além de também comentar sobre o processo de desmatamento. A gente vai também nesse caminho. A biologia, ela já vai se preocupar um pouco mais com a evolução e com as características daquela vegetação no que diz respeito à sua raiz, ao seu caule, a coisas específicas sobre a sua folha. Então, é uma coisa mais específica. Então, em todo caso, é uma coisa que ajuda vocês. Vocês vão estudar a vegetação em 2 momentos, em geografia e em biologia, cada um dando aí a sua visão, cada um destacando aquilo que é mais relevante dentro da sua disciplina. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui ó, no slide, só para recordar. Quando nós pensamos no Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais, ou seja, o Brasil é um país gigantesco, tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a quantidade de climas que nós temos no Brasil é muito grande e isso torna a nossa vida muito mais difícil. Por quê? Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver toda a classificação da vegetação brasileira, ou seja, todos os tipos de vegetação que nós temos no nosso país. E no mapa, a localização de cada uma delas. Então, nós temos, por exemplo, aqui a floresta amazônica, temos a Mata Atlântica, matas araucárias, cocais e por aí vai. Outra coisa, percebam que no nosso material, a gente separou as formações vegetais de acordo com as suas características principais. Temos as formações florestais, que o nome já indica, são florestas, predominam árvores. Temos aqui as formações herbáceas, onde nós temos a presença de campos, principalmente no sul do Brasil. As formações complexas, onde nós vamos observar uma grande diversidade de paisagens botânicas. E nós temos também as formações litorâneas. A gente vai seguir essa ordem aqui nas aulas. Essa aula específica, a gente vai falar das formações florestais, floresta amazônica, mata atlântica, araucária, cocais. Outra coisa que eu indico que vocês façam. Quando vocês forem estudar vegetação, estudem vegetação junto com clima. Tudo bem? Tanto que nós temos uma aula de domínios morfoclimáticos, que é a última desse assunto, que fecha todo esse pacote de aulas, na verdade. Quando vocês estudam vegetação de maneira isolada, vocês se esquecem que a vegetação é fortemente influenciada e também influencia o clima. Então, por exemplo, se a gente pensar no clima equatorial, a gente tem que lembrar quase que automaticamente da floresta amazônica, porque elas mantêm uma relação de influência entre si. A vegetação ajuda a tornar, né, o clima equatorial mais úmido e, consequentemente, o clima mais úmido do clima equatorial vai ajudar a formação da floresta amazônica. Então, é uma relação aí que vocês não podem perder, né, de vista nunca. Outro exemplo, se a gente vai estudar o clima semiárido, a gente tem que lembrar que no clima semiárido nós vamos encontrar a caatinga. Também é importante fazer essa relação. Então, vai estudar vegetação no Brasil, põe um mapinha de clima do lado, observa os 2 mapas, vale a pena, ajuda bastante vocês. Tudo bem? Fechou? Então, fica a dica. Agora, voltando aqui para a lousa, a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira formação florestal, a de amor, e a gente vai falar um pouco sobre a floresta amazônica. Vocês vão perceber que a floresta amazônica é aquela que vai demandar mais energia, mais tempo da gente. Isso pode ser explicado por vários fatores. Primeiro, porque a floresta amazônica, ela me permite já destacar outras características de outras formações vegetais do Brasil, como, por exemplo, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, eu vou ter uma parte bem curta, né, comparado com a floresta amazônica, porque muitas das informações já foram trabalhadas aqui.
E depois que a floresta amazônica ela está em muita evidência na mídia, tudo bem? Isso por conta do avanço do desmatamento que nós temos naquela região. Consequentemente, se a gente pegar nos últimos anos, nas últimas provas, eu não vou falar assim que é a maioria, mas uma quantidade considerável das questões que aparecem sobre vegetação no Brasil tem a Amazônia em algum momento. Pode ser num item de verdadeiro ou falso, pode ser numa alternativa incorreta, uma alternativa correta, não sei, mas simplesmente tem aparecido bastante. Isso vale para questões testes ou dissertativas de vestibulares particulares ou particulares ou públicos, tudo bem? Agora, vamos lembrar um pouquinho como é que funciona. Quando nós pensamos na floresta amazônica, a gente tem que lembrar a primeira característica que é uma floresta formada no que a gente chama de 3 degraus vegetativos. Esses degraus vegetativos, eles correspondem ao seguinte. Primeiro, vou desenhar para vocês aqui na lousa um perfil de relevo bem simplificado. Mas no material de vocês, esse perfil está bem mais bonitinho. Então, colocar aqui, ó, nós temos 3 degraus, 3 níveis, onde nós temos a vegetação da floresta amazônica. E a gente vai indicar aqui com a cor verde, já que eu não tenho azul aqui, senão ficaria muito ruim a visualização, um rio. Esse rio que eu estou demarcando para vocês aqui no quadro, poderia ser o rio Amazonas, por exemplo. E esse corte no relevo eu estou fazendo de norte a sul. Ou então a gente pode observar outros rios da região, em que o perfil da vegetação segue mais ou menos esse modelo. Tudo bem? O que vai acontecer? Aqui no item número 1, a gente vai identificar uma vegetação que aparece geralmente bem colada nos rios da floresta amazônica. E essa vegetação, que eu vou destacar aqui, ó, ela é chamada de mata de igapó. Bom, a mata de igapó, ela corresponde a uma porção da floresta amazônica que permanece inundada durante quase todo o ano. Então, colocar aqui, ó, que ela é inundada. Em alguns casos, pode ficar mais de um ano, tá bom? Mas a gente também pode ter uma variação de chuvas numa região, o nível da água baixa um pouquinho, essa vegetação tem aí uma parte do seu solo exposto à superfície. Mas, no geral, se vocês guardarem dessa forma, está de ótimo tamanho. Então, é uma vegetação que vai acompanhando os rios, não é necessariamente a mata galeria, a mata ciliar, até porque muitas vezes ela está dentro da água, tá bom? Então, com as suas raízes e uma parte do seu tronco saindo para a superfície. Segundo degrau vegetativo que nós temos, eu vou colocar num local um pouquinho mais alto, e eu vou chamar de 2, aqui ó, 2, e eu vou chamar de mata de várzea. A mata de várzea, ela é formada em áreas da floresta amazônica que inundam temporariamente. Então, vou colocar aqui ó, que nós vamos ter inundações sazonais, inundações temporárias, geralmente em épocas de chuvas. Então, choveu bastante, o nível da água subiu, pode cobrir a mata de várzea. Choveu um pouco menos, o nível do rio, da água do rio desceu, esse solo ele vai ficar exposto. Geralmente é uma vegetação um pouco mais densa e a biodiversidade também tende a se ampliar. Tudo bem? E por fim, a gente coloca aqui o terceiro degrau vegetativo com a cor amarela, que são as áreas mais altas da floresta amazônica, que a gente chama de mata de terra firme. A mata de terra firme, está aqui ó, mata de terra firme, corresponde a uma porção da floresta amazônica livre de inundações. Então, vou colocar aqui para vocês, mata de terra firme, é uma região da floresta amazônica livre de inundações. Tudo bem? Ou seja, não vai chegar água lá, a não ser que tenha um dilúvio, tudo bem? Porque são terrenos mais elevados mesmo. Só um detalhe importante é que a mata de terra firme, ela corresponde à maior parte da floresta amazônica, se não me falha a memória, é algo próximo a 90%, mais ou menos. Então, ou seja, quando nós pensamos na floresta amazônica com toda a sua biodiversidade, toda a sua exuberância, nós estamos nos referindo principalmente à mata de terra firme, tá bom? Mas lembrem-se que essa divisão, ela também existe. Agora, só dando uma olhadinha aqui no slide, a gente vai ver o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma imagenzinha da floresta amazônica, só para retratar. E nesse esquema que vocês têm na apostila, eu peguei um perfil com mais detalhes do que eu coloquei na lousa, né? Esse perfil aqui está bem melhor, evidentemente. Nós temos os 3 degraus, a mata de igapó, uma vegetação inundada, a mata de várzea,
com inundação temporária. Nessa imagem, dá para perceber, né, se vocês olharem no PowerPoint, se não estiver muito bom, baixa o slide, vê com calma que vocês vão perceber direitinho. Nós temos esse terreno aqui inundado porque era um período de chuvas, num período mais seco o nível da água vai diminuir, enquanto que a mata de terra firme, os terrenos mais altos, são áreas livres de inundação porque estão um pouco mais afastados dos rios. Tudo bem? Agora, outra coisa importante. Quando nós pensamos na mata de terra firme, principalmente nela, a gente vai notar a seguinte característica. Temos aqui ó, um esqueminha mostrando uma formação florestal. Um desenho meio feio, eu sei que você provavelmente vai olhar esse desenho de casa e ficar com um pouco de vergonha alheia, não tem problema, mas está aqui ó, um belíssimo desenho da minha floresta amazônica, tá bom? Maravilhoso. Quando nós pensamos na floresta amazônica, né, gigantesca, exuberante, com árvores aí enormes, a gente tem que lembrar que essas árvores elas podem atingir até mais ou menos 60 metros de altitude ou de altura, tá? São árvores muito altas, são árvores que têm troncos bem grossos, enfim, é aquela imagem típica que nós temos da floresta amazônica. Isso ocorre pelo seguinte, quando nós olhamos aqui, a gente vai perceber que a copa das árvores da floresta amazônica bloqueia uma radiação proveniente do sol. Isso significa que a vegetação, para ela conseguir crescer, como ela cresceu na floresta amazônica, ela tem que ter acesso a essa luminosidade solar para fazer a fotossíntese. Então, existe uma disputa por luminosidade que faz com que essas árvores sejam bem altas, justamente para ter uma maior exposição aos raios solares. Vão existir aqui embaixo também algumas espécies de árvores que são adaptadas ao ambiente com sombra. A gente fala que são espécies umbrófilas, tudo bem? Umbrófila é justamente uma referência a essas espécies que aparecem um pouquinho ali embaixo. Tá joia? Agora, o que eu queria destacar com vocês? Quando a gente olha uma paisagem como essa, floresta amazônica, exuberante, gigantesca, etc., é muito comum as pessoas pensarem, poxa, o solo da região da Amazônia, para suportar, né, uma floresta tão grande, tão exuberante, deve ser um solo de ótima qualidade. E aí, a gente tem que pensar, poxa, o solo da Amazônia é um solo bom ou um solo ruim? Muita gente, no automático, fala, é bom, porque a floresta é maravilhosa. Mas, na verdade, o solo ele é ruim. Mas ruim pensando aí em muitas variáveis. Por que isso acontece? Quando nós pensamos no solo da floresta amazônica, a gente está falando de um solo que tem uma camada superficial, um horizonte OIA, com uma quantidade muito grande de matéria orgânica. Essa matéria orgânica que nós temos aqui na floresta amazônica, ela é proveniente da própria floresta. A gente tem um sistema autossustentável, digamos assim, de reciclagem natural dos nutrientes. Como que isso funciona? Imaginem que nós temos aqui uma árvore, nessa árvore cai, por exemplo, um tronco ou uma folha no solo. Algo normal, cai folha o tempo todo, né? Cai tronco o tempo todo, fezes de animais, frutos, carcaças de animais, entre outras coisas. Esse material orgânico, ao entrar em contato com o solo, ele vai decompor muito rapidamente, porque é uma região de clima muito quente e clima muito úmido. E o resultado, desculpem, é que essa matéria orgânica que decompõe muito rapidamente faz com que toda essa matéria orgânica seja incorporada pelo solo e depois seja reaproveitada pelos vegetais. Ou seja, é a vegetação produzindo os recursos, os alimentos que ela precisa para se manter de pé. Aí você fala, algo, mas então esse solo, por ter muita matéria orgânica, é um solo fértil, é um solo bom para a agricultura. E a resposta é, não, não é bem assim que funciona. A vegetação da Amazônia está muito adaptada a essas condições. Então, para ela, tranquilo. Um solo com muita matéria orgânica, poucos minerais, na boa. Mas, em geral, a gente costuma dizer que um solo, para ser fértil, ele precisa ter 4 elementos básicos. Primeiro, matéria orgânica. Tem na floresta amazônica. Legal. Segundo, minerais. Um solo, para ser considerado fértil, tem que ter muitos minerais, como, por exemplo, fósforo, potássio, sódio, dentre outros. E terceiro, a gente tem que ter também argila e quarto, areia. Sendo que a argila e a areia, elas controlam a drenagem do solo. Um solo muito arenoso, e a areia é uma partícula um pouco mais grossa, faz com que a água penetre muito rapidamente, deixando o solo muito seco e um solo mais suscetível à erosão.
Quando a gente pensa num solo muito argiloso, a argila é um componente do solo muito fininho, ele dificulta a penetração de água. Então, um solo muito argiloso, a água não penetra, pode formar uma região meio pantanosa, tá? Uma região que tem uma característica um pouco diferente. Então, para você ter um solo bom, você tem que ter um solo equilibrado. Você tem que ter um solo que tem matéria orgânica, um solo que tem minerais, um solo que tem argila e areia em uma quantidade adequada para fazer com que esse solo seja de fato bom. Então, quando a gente olha o solo da floresta amazônica, a gente percebe que esse é um solo que tem muita matéria orgânica, mas tem poucos minerais. Por que isso acontece? Vamos voltar um pouco na aula de pedologia de solos. Vocês se recordam de um processo conhecido como lixiviação? Lembre-se que a lixiviação é um processo químico. Então, o que acontece? Chove, a água penetra no solo, ao penetrar no solo, ela acaba diluindo vários elementos químicos que existem no mesmo e levam embora para as regiões mais profundas do solo. Como na floresta amazônica nós temos chuvas quase todo dia, é natural imaginar que a lixiviação ela é bem intensa. Então, consequentemente, a própria ação da água vai carregando esses nutrientes embora. A matéria orgânica que fica por conta da vegetação, ela ajuda a vegetação daquele local. Mas não, a gente não pode falar que é um solo excelente, um solo maravilhoso por conta disso. Ele não é, tá bom? Agora, vamos para o outro lado que eu vou colocar outras informações para vocês. Então, ó, vamos para cá. Só tomar uma aguinha, já um minutinho. Pronto, ó. Agora, vamos destacar isso na lousa. Colocar que, em geral, os solos da Amazônia são solos pobres em minerais, beleza? Mas com matéria orgânica. E a vegetação está plenamente adaptada a essas condições. E aí fica aquela coisa. Se a gente quiser introduzir algum cultivo na floresta amazônica, vai ser fácil com um solo com essas características? Não. É por isso que, se vocês observarem na mídia, a gente encontra várias notícias dizendo o seguinte: o avanço da agropecuária que nós temos sobre a floresta amazônica não é voltado principalmente para o cultivo, né, de soja, ou milho, ou algodão, por exemplo. Ele é voltado principalmente para a pecuária, especialmente bovina. Então, ou seja, é um tipo de atividade econômica que não demanda um solo de excelente qualidade. Então, ou seja, é basicamente uma ocupação do espaço de acordo com as características naturais que nós temos na região. Lembrando que eu, ao falar isso, eu não estou me posicionando de maneira favorável a esse processo. Evidentemente que não, mas eu estou explicando o que está acontecendo. Tudo bem? Agora, a gente pode dizer que essa é uma regra geral e que não existe nenhuma exceção? E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Existem exceções, sim, tá? Eu vou colocar as duas exceções aqui na lousa. Quais são? Primeiro, a gente tem na floresta amazônica um solo que a gente conhece como solo aluvial. O solo aluvial é um solo que acompanha rios, geralmente em mata de várzea. Em geral, gente, não é uma regra assim, tipo, que vale para todo mundo, em todas as regiões, mas é em geral mesmo, tá? Bem generalizando. Quando nós temos uma região de várzea, nós temos a deposição de sedimentos por conta das cheias. Então, sobe o nível do rio, depositam sedimentos naquela área, e esses sedimentos depositados ajudam a tornar aquele solo um pouco mais fértil. E na floresta amazônica isso vai acontecer. Algumas regiões de solos aluviais têm uma fertilidade um pouco maior do que a média. A segunda exceção que nós temos é um outro solo conhecido como terra preta de índio. O que acontece? Esse é um solo que vem aparecendo bastante na mídia nos últimos anos e, consequentemente, algum examinador pode utilizar isso para elaborar uma questão. A terra preta de índio é um solo que tem características bem diferentes do solo da floresta amazônica. O solo da floresta amazônica é um solo que tem a superfície com muita matéria orgânica, embaixo a gente já vai encontrar elementos rochosos, né, geralmente material sedimentar, e consequentemente não tem tantos nutrientes assim. Quando nós olhamos a terra preta de índio, ele é um solo um pouco mais profundo, ele tem uma coloração bem mais escurecida e tem muito mais minerais do que a média que a gente encontra na região. Aí você pensa, tá, mas por quê? E aí vem várias teorias. Algumas teorias alegam que esse solo foi formado por conta da deposição de cinzas vulcânicas provenientes dos Andes. Só que mais recentemente, os pesquisadores eles foram por um outro caminho. Por quê?
Ao mexer nesse solo, eles perceberam que a concentração de minerais é muito grande, e também nós temos a presença de instrumentos humanos ali, como cerâmica, por exemplo. Então, hoje, né, a pedologia trabalha no sentido de entender que esse solo aqui, essa terra preta de índio, ela foi formada por ações antrópicas. Como assim? Tenta imaginar que a gente tem uma tribo indígena vivendo na floresta amazônica. Essa tribo indígena ela vai consumir os seus alimentos, mas ela vai depositar uma parte daquilo que não consome em um local, tudo bem? Então, vai ter um espacinho ali que vai colocar a carcaça de um animal, vai colocar algum alimento que eles não consumiram por algum motivo, alguma semente, e por aí vai. Essa matéria orgânica depositada num único espaço, muitas vezes ela é queimada posteriormente, e tudo isso acaba sendo incorporado ao solo. Então, tenta imaginar esse processo acontecendo por muito tempo em uma mesma área. Consequentemente, esse solo ele vai ter uma qualidade um pouco especial. Só que isso não quer dizer que esse solo seja, do ponto de vista econômico, tão aproveitável assim. Por quê? Ele, como é formado, de acordo com as teorias atuais, por ações antrópicas, ele aparece em forma de manchas. Então, nós temos um pouquinho de terra preta de índio aqui, nós temos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e não é uma vasta área que ocupa a floresta amazônica, que você pode falar, nossa, ó, tá vendo? Esse estado inteiro tem esse tipo de solo, então, do ponto de vista econômico, é uma coisa positiva. Não, ele aparece em forma de manchas, espalhado pela floresta amazônica, e, de acordo com as teorias atuais, tem a ver com a ação antrópica. Tudo bem? De boa? Continuando aqui então, ó, próxima característica importante. A floresta amazônica, ela é uma floresta classificada por nós como latifoliada. Essa é uma expressão que eu vou usar várias vezes aí durante a aula. E a gente fala que uma floresta latifoliada é uma floresta que possui folhas largas, folhas grandes, característica comum de todas as florestas que aparecem em regiões de climas muito quentes e muito úmidos, como é o clima equatorial, por exemplo, ou até mesmo o clima tropical no Brasil, Mata Atlântica a gente vê daqui a pouquinho. Essas folhas largas, elas existem por conta da fotossíntese, que ocorre em grande quantidade, e também por conta da evapotranspiração. É muito constante, é muito frequente nessa região, já que chove bastante. Também podemos destacar que a floresta amazônica é uma floresta muito densa, é uma floresta muito fechada, de difícil circulação. É diferente de uma floresta temperada, por exemplo. Quando a gente observa uma floresta temperada, geralmente é uma floresta um pouco mais aberta, você consegue circular ali dentro com mais facilidade. A floresta amazônica não tem essa característica, ela é bem densa, ela é bem fechada. Outra coisa que eu posso destacar para vocês aqui na lousa é que é uma floresta perene, ou perennifolia. Uma floresta perennifolia ou perennifoliada significa que ela está sempre com folhas. Ou seja, ó, tá aqui, ó, sempre com folhas. Quando nós pensamos numa floresta decídua ou caducifoliada, como por exemplo nós temos em áreas temperadas, durante o inverno, outono, as folhas elas vão cair e durante primavera, verão as folhas voltam ao lugar. Como a floresta amazônica está numa região de clima equatorial, quente e úmido o ano todo, consequentemente esse processo não vai ser observado. As folhas até caem, mas não de maneira organizada, regular, mas a gente não vai ter uma estação do ano com folhas e uma estação sem, perennifolia, tá bom? E outra coisa que eu queria comentar com vocês, extremamente importante, é que essa é uma floresta higrófita. Uma floresta higrófita, higrófita, hein, ó. É uma floresta que está adaptada à umidade. Ou seja, é uma região muito úmida, chove bastante e a floresta amazônica evidentemente está adaptada a isso. Joia? E, já indo para a parte final, colocar um pouquinho sobre a biodiversidade. A gente costuma dizer o seguinte, a floresta amazônica, ela é a floresta em que nós temos uma elevadíssima biodiversidade. É a floresta onde nós temos a maior biodiversidade do mundo em termos absolutos. Se você pegar a floresta, ela como um todo, conta as espécies, nenhum local do mundo tem tantas espécies assim. Ah, isso é um cuidado.
A floresta amazônica não é a maior floresta do mundo, ela é a maior floresta equatorial do mundo. A maior floresta do mundo em termos, né, territoriais, expansão, basicamente nós temos lá da taiga, tudo bem? Especialmente passa pela Sibéria, norte da Europa, tudo bem? Então, tenha isso em mente. Agora, em relação à biodiversidade, eu queria fazer uma pausa para explicar uma coisa para vocês que não costuma cair muito em prova de geografia, mas pode cair, tá bom? Tomem cuidado com isso. Existem algumas teorias que tentam explicar o porquê que a floresta amazônica, assim como as florestas tropicais e equatoriais, tem uma biodiversidade tão grande assim, tá bom? E andou aparecendo em alguns vestibulares uma teoria chamada de teoria do refúgio, sendo que no Brasil, o Aziz Abissabel, ele também defende essa teoria, ele trabalha com essa ideia. Deixa eu escrever o nome dessa teoria aqui para vocês, ó, e eu vou recomendar o seguinte. Primeiro, eu vou explicar essa teoria, mas eu recomendo fortemente que vocês, depois de assistirem a essa aula, entrem no Ângulo Box. Na pasta que eu disponibilizar esses slides, eu vou colocar para vocês ali um link indicando um texto da FAPESP, da revista FAPESP, que fala sobre isso. Então, percam uns 10 minutinhos lendo esse texto, porque vale a pena, isso pode cair e já vem caindo, tá bom? Como que funciona a teoria do refúgio? Eu vou adiantar aqui um pouquinho o slide, e já eu volto nisso, tá? Ó, e vou colocar essa imagem aqui, ó. Percebam que essa imagem eu peguei justamente da revista FAPESP, tá? Então, a fonte está aqui, quem quiser procurar, pode procurar por aqui, ou então, pega o link no Ângulo Box, entra lá, lê porque vale a pena. A teoria do refúgio, ela funciona mais ou menos assim. A gente sabe que a floresta amazônica, ela ocupa na América do Sul mais ou menos essa área em que estou passando a minha mão, tudo bem? Então, mais ou menos por aqui. Só que essa é a área que nós temos da floresta amazônica hoje, tá bom? Então, ou seja, a que nós conhecemos aí no período em que nós vivemos. Quando eu falo hoje, entendam que é o período, né, nosso de vida. Então, o que acontece? De acordo com muitos paleontólogos, climatólogos, ecologistas e pesquisadores, existe a possibilidade de que em antigas eras glaciais, o tamanho da floresta amazônica tenha diminuído. Então, vamos dar um exemplo. Temos uma era glacial, a temperatura do planeta despenca. A floresta amazônica, que é uma floresta adaptada a climas quentes e úmidos, ela vai ter dificuldades para permanecer naquela região, para existir. Resultado, ela vai reduzir a sua área original e vai formar alguns refúgios, que são essas bolas que vocês estão vendo aqui, e vocês vão perceber que essas bolinhas que aparecem, elas vêm de acordo com diferentes pesquisadores, tudo bem? Se você não está enxergando direito esse slide, pause o vídeo, baixe o slide, olhe lá o mapinha que você vai identificar o que eu estou falando. Esses refúgios que foram formados em antigas eras glaciais fizeram com que o processo de especiação se intensificasse. Por quê? Você vai ter uma quantidade X de espécies, de vegetais, de animais, insetos, etc., que eles estão confinados numa área relativamente pequena. Consequentemente, pela evolução, essas espécies passam por modificações. E lembrando que uma era glacial não dura 10 anos, às vezes dura centenas de anos ou até milhares de anos. Tudo bem? E o que vai acontecer? A hora que a temperatura do planeta aumenta novamente, essas espécies que estão confinadas num único espaço, elas vão se espalhar pelo território. E ao se espalhar pelo território, você vai ter novas espécies entrando em contato umas com as outras. Ou seja, são espécies diferentes. Pensa nisso acontecendo várias vezes. Numa outra glacial, a mesma coisa. A floresta amazônica vai se confinar em alguns refúgios, vai ter um processo de especiação, as espécies vão ser diferenciadas, quando a temperatura da Terra aumenta de novo, essa área florestal se expande, as espécies entram em contato entre si, já com uma quantidade maior de espécies. Tudo bem? Então, ou seja, isso explica para a gente um pouquinho o porquê que a biodiversidade no Brasil, desculpa, no Brasil não, na floresta amazônica, assim como florestas equatoriais e tropicais, é tão grande. Tudo bem? Beleza? Então, tenham isso em mente, dá uma lidinha no texto, vale a pena, pode cair na prova de vocês, tá bom? E para fechar, eu encerrar, falar um pouco sobre desmatamento. A gente sabe que a floresta amazônica hoje passa por um processo de desmatamento. Vou indicar aqui ó, que nós temos o avanço do desmatamento. Isso tem caído bastante em provas. Por sorte, é um assunto que a gente está bem acostumado a ver na mídia, ver nos jornais, revistas, etc. E esse desmatamento, ele ocorre basicamente por alguns fatores básicos. Primeiramente, nós temos aqui a extração de madeira. A extração de madeira é um fator que contribui para o desmatamento da floresta amazônica.
Depois disso, nós também vamos ter o avanço da fronteira agrícola. Esse é o ponto mais importante para a gente. Por quê? Quando nós pensamos em avanço da fronteira agrícola, a gente está falando do avanço de atividades agropecuárias em direção a uma região nova, uma região que até então tinha floresta ali preservada, floresta mantida. Conforme a agropecuária avança em direção à floresta amazônica, a gente vai ter o desmatamento também avançando, tá bom? Hoje, a gente trabalha com um dado que diz o seguinte: a floresta amazônica foi mais ou menos desmatada no Brasil em torno de 20%, tá? Dando uma arredondadinha. Claro que dependendo do ano, isso pode ser um pouco mais ou um pouco menos. E aí a gente fala, poxa, 20% é muito. Bom, considerando que a floresta amazônica ela corresponde à metade do Brasil praticamente, é uma área bastante significativa. E o mais importante não é esse percentual de 20%, é a velocidade, tá? Eu vou dar um referencial. Quando eu prestei provas de vestibular, isso 2003, 2004 mais ou menos, a gente trabalhava com índice de 9%. Então, ou seja, em 15 anos, o desmatamento da floresta amazônica dobrou. E tudo indica que esse desmatamento ele vai continuar muito rápido nos próximos anos. Então, ou seja, é algo preocupante, tá? Não se atenham ao percentual, se preocupem principalmente com a velocidade com que esse desmatamento vem acontecendo no Brasil. Tá joia? E só para fechar, mostrar dois mapinhas para vocês. Esse mapa aqui mostra mais ou menos a localização da floresta amazônica do Brasil, tá joia? Então, pega o estado do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia. E o próximo mapa, ele já vai mostrar para a gente o que foi desmatado. Esse mapa talvez no vídeo não fique muito bom, tá? Se não ficar, não tem problema, vocês têm um mapa parecido com esse na apostila, tem um mapa parecido com esse aí no slide, enfim, né, existem várias possibilidades de você observar esse mapa. O que eu quero que vocês tomem cuidado é o seguinte: olhando a floresta amazônica, vocês vão perceber que a floresta amazônica está sendo desmatada principalmente da borda em direção ao interior, tudo bem? Então, ou seja, é basicamente o avanço da agropecuária indo em direção à floresta amazônica. Essa região aqui, ó, que vocês estão vendo, que tem um grau de devastação maior, a gente conhece como arco do desmatamento. Ou seja, é um arco formado aqui, ó, em volta da floresta amazônica, por conta de atividades antrópicas que vão levando a floresta à sua destruição. Também pode ser chamado de arco da violência, mas isso já é um tema lá para o segundo semestre em Geografia Agrária, porque é justamente esse avanço da agropecuária em direção à floresta amazônica que tem levado a muitos conflitos por terra nessa região. Tudo bem? Então, guardem esse nome, Arco do Desmatamento, e esse mapinha é bom vocês darem uma olhadinha depois com calma. Tá joia? Bora então para a próxima vegetação nesse canto aqui. Tem bastante coisa para a gente falar, mas agora as coisas fluem de maneira um pouco mais rápida, tá? Floresta amazônica realmente é muito extenso esse assunto, cai bastante em prova, tomem cuidado. Agora, ó, B de bola, vamos falar sobre a segunda formação florestal no Brasil, e a gente vai falar dela, a famosa Mata Atlântica. Seguinte, a Mata Atlântica, a gente tem que destacar alguns pontos importantes. Primeiramente, é uma vegetação que a gente costuma dizer que é uma formação azonal, é uma vegetação que não tem uma zona tão bem definida. Por que isso acontece? A Mata Atlântica ela ocorre em boa parte aqui, ó, do litoral do Brasil, sendo que em algumas regiões ela penetra um pouquinho para dentro do continente, indo desde o litoral nordeste até o litoral sul do nosso país. Então, basicamente toda essa faixa. Então, ela não está especificamente numa área como a região sudeste, centro-oeste ou norte. Não, não. Ela passa aí por quase todo o litoral do Brasil. Isso significa o seguinte, colocar aqui, ó, que é uma formação azonal, no sentido de que não tem uma zona tão bem definida assim, e ela ocupa diferentes, vou colocar aqui, ó, diferentes tipos de clima, diferentes climas, diferentes tipos de relevo e também diferentes tipos de solos. Então, você vai encontrar a Mata Atlântica em regiões mais de planície, de escarpa, regiões serranas. Você vai encontrar em regiões com solos mais férteis, solos menos férteis, enfim. A diversidade de ambientes em que a Mata Atlântica aparece é muito grande. Isso garante com que a Mata Atlântica tenha também uma grande biodiversidade. E aí vem uma coisa importante. Tradicionalmente, a gente costuma dizer o seguinte, que a Mata Atlântica tem as mesmas características da floresta amazônica.
É uma floresta latifoliada, é uma floresta densa, é uma floresta também higrófita, adaptada à umidade, e aqui a gente vai colocar uma coisinha diferente, tá? Ela é uma floresta semidecídua. O que isso significa? Uma floresta semidecídua é uma floresta em que nós vamos ter uma parte das espécies perenes, que as folhas não caem durante o ano, e uma parte que cai. Então, ou seja, percebam que a diversidade aqui ela já começa a aparecer. E aí eu vou mostrar uma outra coisa para vocês que serve como curiosidade. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado, ó. Essa imagem aqui, que eu estou mostrando para vocês, é típica da floresta, desculpa, típica da Mata Atlântica. Percebam que nós temos relevos mais inclinados, o que não é uma regra, tá? Mas geralmente a imagem que a gente vê é essa. Uma floresta densa, exuberante, né? Muito importante. Só que se vocês forem estudar isso na biologia, com muito mais detalhes, vocês vão perceber que a diversidade de vegetações que aparecem na floresta, desculpa, na Mata Atlântica, é muito grande. Por exemplo, nesse documento que eu estou mostrando para vocês, que é do SOS Mata Atlântica, vocês vão ver que existe na Mata Atlântica a floresta umbrófila densa, floresta umbrófila aberta, floresta umbrófila mista, floresta estacional decidual, floresta estacional semidecidual, formações pioneiras e campos de altitude. Ou seja, a diversidade de paisagens que nós temos aqui é muito grande. Nós temos áreas com mangues, nós temos áreas com restingas, áreas com campos e áreas com florestas. Para nossa sorte, os vestibulares tratam um assunto de uma maneira mais superficial. Então, do jeito que eu coloquei na lousa para vocês, está de ótimo tamanho. Mas quem vai estudar isso mais a fundo, chega e fala assim, ó, Hugo, não é bem assim que funciona. Existem muito mais detalhes na Mata Atlântica que você não está comentando. Mas isso é de propósito, tudo bem? Porque se a gente for estudar isso aqui a fundo, pô, daria mais 3 aulas pelo menos. Então, dá aquela simplificada, dá aquela relevada e está de ótimo tamanho. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse mapa, talvez a visualização aqui não seja boa, mas vocês têm esse mapa na apostila, é exatamente o mesmo mapa, tá bom? Esse mapa mostra para a gente o que nós temos de remanescente de Mata Atlântica no Brasil hoje. Então, olhando depois na apostila de vocês com calma, vocês vão perceber que tem uma área com azul ou um amarelinho bem clarinho aqui, ó, que indica para a gente a área original de ocorrência da Mata Atlântica no Brasil. E as áreas que aparecem com um verde um pouco mais escuro é o que nós temos de remanescente. E vocês vão perceber, tipo, olhando aqui, mal dá para enxergar, e olhando na apostila, vocês vão falar, nossa, tem muito pouco. De fato, né, lembre-se que a Mata Atlântica ela é uma das formações vegetais mais desmatadas que nós temos no Brasil. Algo próximo aí, mais ou menos 90% desmatada, mais ou menos 10% remanescente. Aí vai depender do ano que você pegar a fonte. Se não me falha a memória, o SOS Mata Atlântica trabalha com 12,5% de área remanescente e 87,% desmatado. Tudo bem? Mas se no vestibular tiver um pouco mais ou um pouco menos do que isso, releva, tá bom? Depende da fonte, depende de onde o examinador tirar essas informações, tá joia? E aí, a última coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, em geografia geral, vocês estudaram, na aula de vegetação, algo chamado de hotspot em biodiversidade. Esse mapa que eu peguei dessa aula, tá bom? Da aula de geografia geral, de biogeografia do mundo, tá? Então, se não achar no material de Brasil, procura lá que você vai encontrar. Quando nós pensamos em hotspot de biodiversidade, não confundam hotspot de biodiversidade com hotspot geológico. O hotspot geológico, ele corresponde à formação de vulcões, como o Havaí, por exemplo, ou o arquipélago do Havaí. Um hotspot de biodiversidade vai por um outro caminho. Esse conceito ele foi criado na década de 1980 por um pesquisador ligado à área da ecologia. E ali eles definiram, no mundo, algumas regiões que são sensíveis por conta do desmatamento e por conta da biodiversidade. Então, existem algumas regras básicas que, no geral, vocês não precisam saber de cabeça. Tem que ter, no mínimo, 1.500 espécies de vegetais vasculares e, se não me falha a memória, algo próximo a 30% da vegetação remanescente, mas correndo o risco de ser desmatada. O que acontece? Em 2000, desculpem, desculpa aí. Em 2018, a gente tinha no mundo 35 hotspots desse tipo. Tudo bem? Ou seja, bastante coisa. No Brasil, 2. A gente vai ter aqui ó, a Mata Atlântica e o Cerrado, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Então, não confunde hotspot em biodiversidade com hotspot geológico. Vamos colocar na lousa? Então, ó, destacar aqui que a Mata Atlântica ela tem essa característica, né? Ela possui uma elevada biodiversidade, e
risco de extinção de várias espécies que ainda existem, tá? Muitas outras, evidentemente, já desapareceram. E tudo isso aqui, ó, é um elemento básico para a gente classificar como um hotspot em biodiversidade. Agora, se o vestibular questionar vocês por que a Mata Atlântica é tão desmatada, gente, vai no basicão, vai no óbvio, tá bom? A gente está falando de uma formação vegetal que aparece no litoral do Brasil. É a região mais ocupada do nosso território, tá? Depois, nós temos a construção de portos, construção de cidades, estradas, uso para agropecuária, extração de pau-brasil, dentre outros elementos. Então, não foge muito do que a gente conhece tradicionalmente, tá bom? É uma região de ocupação antiga, com atividades econômicas e antrópicas implantadas ali. Tudo bem? Vai por esse caminho que é sucesso, tá bom? Então, em relação à Mata Atlântica, a gente encerra, a gente pode ir para o outro lado e continuar com a próxima formação. Tem mais duas só e a gente já acaba, tá bom? Bom, próxima formação vegetal que eu preciso comentar com vocês é uma formação vegetal que, assim, sendo bem sincero mesmo, na região sudeste não aparece com muita frequência, tudo bem? E justamente por isso tem muita gente que nunca nem ouviu falar. Então tomem cuidado, porque quando cai, pega o pessoal de surpresa. É uma formação vegetal conhecida como Mata dos Cocais. Essa formação vegetal, ela aparece numa região muito específica. E antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa. A gente tem aqui na região nordeste uma subdivisão regional que a gente conhece como Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Essa região que a gente conhece como Meio Norte é uma região que está na transição entre a Caatinga e a Floresta Amazônica. E é justamente aqui no Meio Norte que a gente vai encontrar a Mata dos Cocais. Lembrando que esse mapa vocês têm na apostila, então dá para observar os detalhes com calma, numa boa, sem pressa. Vamos colocar isso aqui na lousa então, ó. B de bola? Não, perdão, aqui é C de coração. É a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, ela aparece numa região conhecida como Meio Norte. Então, vou colocar aqui, ó, que pega, por exemplo, estados como Maranhão e o Ceará, tá bom? E aqui a coisa fica um pouquinho mais fácil. Por quê? Essa é uma região onde a vegetação é uma vegetação que não tem as mesmas características nem da Caatinga nem da floresta amazônica. É uma vegetação menos densa e é uma vegetação formada principalmente por palmáceas, duas espécies extremamente famosas na região. Vamos colocar aqui? Nós temos nessa região o predomínio de palmáceas e as duas espécies. Eu vou indicar para vocês aqui na lousa o nome. Ó. Nós estamos falando, até colocar com uma cor diferente para destacar, do babaçu. E também nós estamos falando da carnaúba. Bom, para quem nunca viu o babaçu e a carnaúba, vamos dar uma olhadinha aqui do lado. Ó. Aqui eu tenho imagens que mostram o babaçu e mostram a carnaúba, tá bom? Indicando qual é cada uma delas, e vocês depois podem olhar no slide com calma. Babaçu e carnaúba são duas espécies de palmáceas que têm uma importância muito significativa, muito expressiva para a região. Por quê? A população local, ao longo do tempo, desenvolveu técnicas de extrair dessa formação vegetal elementos para sua sobrevivência. Então, por exemplo, se a gente pegar no caso o babaçu, por exemplo, você vai ter o coquinho dele sendo utilizado para artesanato, né, as fibras do coco. O óleo que existe dentro do coco pode ser usado para a indústria alimentícia, né, produção de doces, por exemplo, ou até mesmo fabricação de óleo para, né, a gente cozinhar posteriormente. A gente pode utilizar esse óleo, que tem uma característica bem especial, para a indústria eletrônica, então existem alguns materiais que utilizam esse tipo de óleo. Você pode usar o tronco da árvore para a construção de casas, as raízes para fazer remédios, dentre outros fatores. E a carnaúba também vai pelo mesmo caminho, sendo que o produto mais importante que a gente tem da carnaúba sai da sua folha. A folha da carnaúba tem uma cera de excelente qualidade, e essa cera ela é muito utilizada, por exemplo, na indústria automotiva, por repelir um pouquinho a ação do oxigênio, da água, e, consequentemente, proteger a pintura de carros, dentre outras coisas. Então, ou seja, para a região e para a população local,
o babaçu e a carnaúba são fundamentais, tudo bem? E o que eu recomendo que vocês façam? Eu vou disponibilizar no Anglobox um link de um episódio do Globo Rural. Quem tem aula comigo sabe que Globo Rural é um programa aí que eu gosto de assistir. Nesse link que eu vou disponibilizar para vocês, tem uma reportagem especial que fala sobre as quebradeiras de coco do babaçu na região. E aí fala um pouquinho das dificuldades das mulheres que tem hoje, por conta do avanço da agropecuária, o cercamento de propriedades, o fato de muitos proprietários de terra impedirem que essas quebradeiras acessem as suas fazendas para retirar o coquinho para trabalhar posteriormente. Lembrando que existe uma lei que obriga esses proprietários a permitir o acesso dessas famílias às regiões. Então conta bastante como que funciona esse sistema de extrativismo na região, a importância que essa vegetação tem para a população local e como que o avanço da agropecuária na região está dificultando esse tipo de atividade por lá. Tudo bem? Então, acessem o link, assiste o vídeo aí, é bem legal, bem bacana, vale a pena. Voltando aqui para a lousa, destacar então que o babaçu e a carnaúba, elas possuem aqui um intenso uso extrativista, ou seja, são árvores utilizadas para várias funções diferentes pela população que mora na região. Tá joia? Mas que, assim como as outras formações vegetais do Brasil, passa também pelo processo aí de desmatamento e o avanço da agropecuária. Tá joia? Agora, a última, D de dado. D de dado, a gente vai falar um pouquinho da mata de araucária. Sendo que a mata de araucária é uma formação vegetal bem conhecida no nosso país. Onde que ela vai ocorrer? Cuidado com o meu mapa aqui, ó. A mata de araucária, ela ocorre principalmente, não exclusivamente, na região sul do nosso país. Só que é possível você encontrar mata de araucária em partes da região sudeste também, especialmente regiões serranas, tá bom? Até porque a gente está falando de uma formação vegetal adaptada a climas frios. Então, regiões mais altas, com temperaturas mais baixas, possibilitam a permanência da araucária ali. Então, vamos colocar aqui que a mata de araucária é uma vegetação adaptada ao frio, adaptada a climas frios. E destacar uma outra coisa importante para vocês. Ela corresponde à única formação de coníferas que nós temos no nosso país. Então, o que isso significa? Lá na aula de Geografia Geral, vocês estudaram que as coníferas correspondem basicamente à taiga, tudo bem? Então, ou seja, a gente tem lá aquela floresta gigantesca que passa pela Rússia, norte da Europa, tem um pouco no Canadá e tal. Essa floresta de coníferas a gente não vai encontrar no Brasil, mas a araucária, ela tem essas características. Tanto que a gente costuma dizer que a araucária é chamada de pinheiro do Brasil ou até mesmo pinheiro do Paraná, tudo bem? Então esse nome ele pode ser utilizado numa boa. Se vocês olharem aqui a imagenzinha, vocês vão ver um pouquinho como que é a araucária. Então provavelmente muitos de vocês já viram em viagens ou viram em diferentes regiões. Tá aqui a araucária. Tudo bem, uma árvore que tem a sua copa bem elevada, é uma árvore bem grande. E aí a gente já pode chamar atenção para uma coisa importante. Qual é? Se vocês olharem aqui a araucária, vocês vão perceber que, no geral, ela chama atenção na paisagem. Só que não significa que não tenha biodiversidade. Mas a biodiversidade ela é um pouquinho menor. Tudo bem com isso? Outra coisa importante. Percebam que a araucária, ela segue o mesmo padrão de vegetação que nós vamos encontrar em áreas com pinheiros. É uma vegetação relativamente aberta. Então, ou seja, a gente pode colocar isso, que é uma vegetação relativamente aberta, enquanto que a Amazônia e a Mata Atlântica é bem fechada. E, além disso, a biodiversidade é relativamente menor. Não quer dizer que não tenha biodiversidade. Tem, mas menos do que numa floresta equatorial, por exemplo. Tá bom? Agora, vamos colocar isso na lousa? Destacar aqui, que é uma formação de coníferas. Essa formação é uma formação relativamente aberta e relativamente homogênea. Quando eu falo relativamente homogênea, repito, é no sentido de que é ela quem chama atenção na paisagem. Mas existem outras espécies nessa região, evidentemente. Outra coisa importante, é uma floresta aciculifoliada. Essa expressão eu não usei com vocês até agora,
mas ela corresponde a uma árvore, a formações vegetais que têm as folhas pequenas. Certamente vocês já viram isso na aula de biogeografia mundial, tudo bem? Então, mais uma característica da mata de araucária. E por fim, última coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: a mata de araucária, ela possui hoje mais ou menos 90 a 95% da sua área devastada. Ela pode ser classificada como a formação vegetal no Brasil mais desmatada que nós temos hoje. Aí você fala, poxa, Hugo, mas espera lá, ela tem um índice de desmatamento tão grande, por quê? O que acontece aí? São vários fatores, tá bom? Vamos pensar primeiro em agropecuária. A gente sabe que o sul do Brasil é uma região que vem sendo ocupada pela agropecuária desde o século XIX. Consequentemente, você vai ter desmatamento, não tem jeito. Um outro fator que a gente pode destacar é a extração de madeira. A araucária é uma árvore muito utilizada na indústria de móveis. Então, se você pegar a indústria moveleira do sul, é uma indústria bem tradicional. Isso porque as características naturais da araucária favorecem esse tipo de uso econômico. Então, historicamente, a araucária foi explorada por conta disso. E a gente também pode utilizar aí como argumento para justificar a devastação da araucária a produção de papel e celulose e também a construção de infraestruturas, estradas, cidades e por aí vai. Então, ou seja, é basicamente um combo do que a gente já viu anteriormente. Acho que talvez a única diferença que a gente tenha é a questão da indústria moveleira que leva a araucária a um desmatamento tão alto. E aí tem muita gente que olha e fala, Hugo, mas se a araucária é uma vegetação tão desmatada assim, por que ela não é classificada como um hotspot? Pensa nisso. Eu sei que muitos pensam assim, Hugo, pera lá, é porque a biodiversidade não é tão grande, é uma floresta relativamente homogênea. E essa resposta está errada, tá bom? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui? Se vocês olharem esse mapa que eu mostrei para vocês, da Mata Atlântica no Brasil, vocês vão perceber uma coisa importante. Aparece aqui para a gente a mata de araucária. Então, ou seja, de acordo com muitos pesquisadores, inclusive da geografia e também da biologia, a araucária é uma das formações vegetais que compõem a Mata Atlântica. Então, quando a Mata Atlântica ela é inserida como um hotspot, a mata de araucária está junto, tá bom? Então, ou seja, ela isolada não é um hotspot, mas quando a gente analisa ela no conjunto como um todo, ela acaba entrando por conta disso, tudo bem? Esse tipo de informação vestibular não cobra, mas é só para não ficar essa dúvida na cabeça de vocês, tá? Lembra que eu falei que a Mata Atlântica ela tem uma diversidade muito grande de paisagens, e a araucária entra um pouquinho nisso. Agora, finalizando aqui, ó, vamos dar uma olhadinha em outras imagens que eu mostrei para vocês. Mata de araucária, a gente tem esse mapa na apostila, que mostra para vocês a área com maior concentração de araucária, mas algumas regiões do sudeste, regiões mais altas, onde a araucária também vai aparecer. E esse mapa aqui, a resolução talvez não esteja tão boa, mas se vocês baixarem o slide, dá para ler direitinho. Aqui a gente tem a área de ocorrência natural da araucária, com um verde mais escuro, e percebam no mapa do lado o que sobrou. Aí provavelmente você está olhando e falando, nossa, não consigo enxergar nada. É a ideia, tá bom? É uma vegetação que já foi extremamente devastada, por isso que mal aparece esse mapinha aqui. Tá joia? Agora, vamos para o exercício? Gente, seguinte, opa, eu pulei aqui, volta um pouquinho, calma que já estou retornando. Eita, deu ruim, já só acertar, ó. Ah, outra imagem que eu mostrei para vocês, ia mostrar, mas eu esqueci, essa aqui, ó. Gente, quando eu falo que a araucária é uma vegetação adaptada ao frio, essa imagem com a araucária coberta de neve é um belo exemplo disso, tá? E perceba um detalhe, as folhas não caíram, justamente porque ela está completamente adaptada a isso, tá bom? Agora, deixa eu colocar o exercício. O primeiro exercício que nós temos é um exercício aí que traz um texto que fala sobre o desmatamento na floresta amazônica. Eu não vou ler ele inteiro com vocês, eu recomendo que vocês pausem o vídeo agora, lê o exercício com calma, faça e a gente vê a resposta, tudo bem? E depois de ler todo esse texto que fala sobre o desmatamento da Amazônia, a alternativa correta é a alternativa C de coração, tá bom? Que relaciona o desmatamento da floresta com grilagem de terras, extração de madeira, construção de rodovias e também aí avanço da agropecuária. Fechado? Depois, próximo exercício, segundo, ele fala lá, extração de madeira, especialmente do pau-brasil, os ciclos do açúcar e café e o desmatamento para a instalação de indústria são eventos da nossa história que contribuíram para a degradação desse bioma. Bom, se a gente está falando de extração de madeira, pau-brasil, etc., a gente está falando da Mata Atlântica. Tudo bem? Espero que não tenham dificuldades com esses exercícios. A gente continua a vegetação do Brasil na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.